as medidas de isolamento social por causa do novo coronavírus mexeu na rotina e no bolso de empresas varejistas em todo o país. Sem poder abrir as portas, a internet se tornou a principal opção para quem não pode parar de fazer negócios. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, no primeiro mês de pandemia, houve aumento de 30% nas vendas online, desde produtos para praticar esportes em casa até instrumentos musicais. O especial coronavírus de hoje vai falar do seu direito de consumidor quando a gente decide comprar qualquer coisa sem sair de casa. O que muda? Será que muda? Quem está conosco hoje por Skype é a advogada Ellen Gonçalves. Muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça, doutora. Obrigada, Evelyn. É um grande prazer estar aqui na TV Justiça para esclarecer alguns pontos aos consumidores da compra online. Para a gente começar, existe alguma diferença no direito do consumidor para quem compra presencialmente ou quem está lá atrás do computador? De forma alguma, Evelyn. O Código de Defesa do Consumidor, uma lei que nasceu já arrojada e vai fazer 30 anos esse ano de 2020, ela já previu há 30 anos atrás e continua em vigor que as compras que não fossem presenciais, compras online ou à distância, até feitas por telefone, que elas têm a mesma proteção, né? Então, os princípios do código são totalmente aplicáveis nas compras online como nas compras presenciais, né? Eles estão totalmente previstos no código. O que acontece, por exemplo, se eu comprei um produto e ele deu algum problema? Como é que proceder, né? Entrar em contato com a loja imediatamente? As compras online, Evelyn, elas têm previsão até do CDC para quando uma compra é realizada fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode desistir, né, se arrepender, a gente chama de direito de arrependimento, no prazo de 7 dias, né? Então, ele pode pedir o valor dele de volta ou fazer a troca desse produto. Essa questão do direito ao arrependimento, isso vale quando o produto ainda está a caminho de casa, quando o produto já chegou em casa, se ainda tiver nesses 7 dias? Não, na verdade, esse prazo de 7 dias, ele é contado do recebimento do produto ou do serviço. Então, ele deve receber esse produto primeiro. Obviamente, ele não vai usar, né? Ele vai verificar primeiro as condições e ele pode se arrepender sem justificar, inclusive, o motivo, por uma diferença de característica, de cor, até em 7 dias contados do recebimento desse produto ou serviço. Agora, por exemplo, eu comprei uma roupa online, não me serviu, não ficou boa, ou então, como você disse, veio de uma cor diferente, ela não veio do jeito que eu imaginava que iria ficar. Eu posso fazer essa troca, a troca tem que ser feita em boa camaradagem, depois desses 7 dias passados? Sim, é um direito na compra à distância, né? Hoje realizada a grande parte online, você ter esse valor de volta devidamente corrigido ou também fazer a troca. É muito comum nesses sites, inclusive, como você citou roupas, inclusive, você também fica com um crédito e você pode utilizar novamente no site e comprar um outro produto ou fazer a troca pelo mesmo de um outro tamanho, enfim. Inclusive, é um dos fatores que levam segurança e estimula o consumidor a comprar online, sabendo que ele pode, né, no caso que você citou de roupa, por exemplo, fazer uma troca, né? Porque nós sabemos que por mais informação que tenha no site, você pode, à distância, fazer uma compra equivocada. E também tem um outro aspecto, né, Evelyn, que é a compra por impulso, que acontece muito também no comércio eletrônico. Então, o CDC, o código lá atrás, previu esse prazo que também chamamos de reflexão, porque quando você está numa loja física, você tem contato com aquele produto, né? Você está ali presencialmente. Então, até para evitar que o consumidor fosse prejudicado, já há 30 anos que nós temos o direito de arrependimento e o site, o comércio eletrônico, pratica no próprio site. Da mesma maneira, é bom dizer que o consumidor contratou, ele também deve poder exercitar esse direito de arrependimento. Então, no site sempre tem informações sobre cancelamentos, né? Em local visível para que o consumidor possa exercitar esse direito de troca ou cancelamento, se assim ele entender.
quem arca com essa troca? Porque tem a questão do envio, do transporte. A loja arca com isso ou é a gente consumidor? Esse direito de troca de arrependimento, Evelyn, tem que ser feito sem qualquer ônus ao consumidor. Quando a gente fala nessa questão de direito a arrependimento, né? Isso deve ficar claro quando eu entrar em contato com a empresa, que eu me arrependi? Sim, o exercício desse direito, no ambiente virtual, na plataforma, normalmente você tem campos específicos ali para que você, do mesmo jeito que contratou online, você se manifeste falando, olha, eu quero cancelar esta compra. Você não precisa justificar, mas normalmente, até falo também como consumidora, vem campos ali explicando, olha, apenas para você assinalar, né? Olha, foi uma questão no caso de roupa, como você citou, é tamanho, é uma questão, você vai seguir esses passos e aí o fornecedor, inclusive o site já confirma o recebimento e você pode cancelar. Obviamente, eu falei do ambiente virtual, mas é recomendável toda empresa também dispor de diversos canais, inclusive o SAC, né? Serviço de atendimento, que o consumidor também, digamos, que ele queira entrar em contato via telefone, tem que estar lá também no site ou no telefone, o consumidor pode ligar, tirar qualquer dúvida, conversar, enfim. É sempre aconselhável o fornecedor ter diversos canais de atendimento ao cliente. Nesse momento de pandemia, inclusive, onde esse é o meio mais utilizado, é uma grande oportunidade, eu costumo dizer, para esse fornecedor fidelizar esse cliente no ambiente online, né? Passada a pandemia, com certeza, esse consumidor, se tiver um bom relacionamento com a empresa, se foi bem atendido, ele não vai deixar, né? Ele vai continuar sendo um cliente fiel a esse site. Uhum. A gente tem uma pergunta da Andressa Silva, que costuma comprar online e tem uma dúvida. Vamos ver. Se eu ficar insatisfeita com o serviço contratado pela internet, eu tenho o direito de entrar na justiça como se eu tivesse feito a compra em uma loja física? Acontece que teve um problema na compra online, tentou resolver de todas as formas administrativas, não deu certo. Procon não conseguiu me ajudar. E aí, o que a gente faz? Então, na verdade, Evelyn, o acesso à justiça, ele independe se a compra ou serviço foi contratado presencialmente ou online, né? Os requisitos para entrar na justiça, é muito importante deixar claro que a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, você tem um decreto também específico de lei de e-commerce para isso, tem Marco Civil da internet, você tem diversas legislações que tratam do ambiente virtual e o acesso à justiça está garantido, desde que no caso da Andressa, né, a gente saberia mais detalhes do que aconteceu com a Andressa, mas se ela se sentiu lesada, ela tem todo o direito e acesso a discutir isso em juízo. Se ela já ultrapassou a fase administrativa junto ao Procon, ela pode sim ir para um juizado especial cível, se ela até 20 salários mínimos não vai precisar de advogado, né? Acima de 20 salários ela vai precisar de um advogado, mas o recomendado sempre que nós falamos, e também é um princípio do CDC, é a harmonização das relações de consumo. Primeira dica que a gente dá quando há um problema é que o consumidor procure o contato com a própria empresa, né? Porque é possível que ele resolva, é de todo interesse também do fornecedor resolver extrajudicialmente, amigavelmente, né? E se superada essa fase e realmente não tiver sido solucionado, aí sim recorrer a órgãos administrativos, como os PROCONs de defesa do consumidor, e por fim a justiça. Eu acho que é importante nesse momento, inclusive, de pandemia, onde nós temos aí mitigados uma série de prazos, serviços, questões logísticas, setores, né, trabalhando com mitigação, com contingenciamento, que a harmonização seja a palavra de ordem, porque num pós-pandemia, até algo que nós acreditamos muito, nós vamos ter realmente uma busca muito maior, uma possibilidade de aumento no judiciário muito grande, o que a gente chama de judicialização.
né? E não só nas questões de consumo, mas nós vamos ter as questões também que estão abalando as empresas financeiramente falando, as questões dos contratos que estão sendo revistos também. Então, é muito importante nesse momento da pandemia, do isolamento, que a gente possa aprimorar ainda mais, eu acho, esse princípio da harmonização, né? Conversando, entendendo, flexibilizando um pouco antes de recorrer à justiça. Porém, se esgotado todos os meios, aí realmente a justiça é o caminho e a contratação online não é um impeditivo, ela está coberta por toda a legislação da mesma maneira, os princípios vão ser aplicados em favor do consumidor da mesma forma. Os PROCONs, os Institutos de Defesa do Consumidor, eles têm uma atuação importante nesse processo administrativo, né? Vamos explicar para quem está em casa que é uma forma efetiva de resolver o problema antes de judicializar? Com certeza, é uma forma. Os PROCONs, eles têm uma capilaridade muito grande, eles estão presentes em diversos municípios, né, em todos os estados do Brasil, eles têm uma atuação ali preventiva administrativa, são respeitados e, havendo o direito do consumidor naquela questão e do lado da empresa uma política boa de atendimento, grande parte das questões são solucionadas através dos PROCONs. E além dos PROCONs, você também tem o consumidor.gov, que também é uma plataforma digital do governo, que tem diversas empresas cadastradas, aonde o consumidor também pode, primeiramente, tentar resolver online. E tem os PROCONs também, que muitos atuam por e-mail, também tem suas próprias plataformas, como o próprio PROCON aqui do estado de São Paulo, onde eu estou, ele também aceita reclamações online. Tem um prazo para procurar o PROCON depois da compra ou em qualquer momento é momento? Não, você pode reclamar, né? O importante, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá prazos para que hajam as reclamações quando o produto for durável, né? E o produto durável 90 dias e o produto não durável 30 dias. Mas isso, na verdade, a gente tem que analisar se o produto durável apresentar um problema, um vício, por exemplo, né, um produto eletroeletrônico depois, esse prazo vai contar de quando você averiguou aquele problema. Então, o recomendado é que o quanto antes o consumidor perceba que haja um problema, né, com aquele produto, é óbvio, não pode passar também tanto tempo, ainda mais se perecível, ele procure solucionar num órgão de defesa do consumidor, mas antes até do órgão, entre em contato com a empresa, né? No caso do comércio online, com certeza ele vai ter o seu produto de volta, trocado se quiser, ou um crédito para ele usar no site com outros produtos, enfim, a empresa é a maior interessada. Então, buscar um canal com a empresa, na sequência, se não der a questão do PROCON, e por último, a justiça. O que é um bem durável e um bem não durável, para a gente deixar isso bem claro para quem está em casa? Por exemplo, quando a gente fala de bens duráveis, na verdade, são, por exemplo, produtos eletrônicos, produtos de um uso contínuo, né, prolongado. E o perecível, a gente pode citar, para ficar claro para o consumidor, produtos como alimentos, não é? Que a gente tem um consumo quase que imediato, né? É nesse sentido que é colocado. Então, o prazo do durável e do não durável, né? O tempo também de utilização daquele produto, né? De tempo de vida útil do produto, né? Então, um alimento é algo que é perecível também, tanto que vem com prazo de validade, enquanto se a gente colocar, olha, adquirir uma televisão, um produto durável. Ótimo. O Rafael Toscano tem também uma perguntinha para a gente. Vamos ver. Olá, tenho uma dúvida. Comprei um produto pela internet, mas o mesmo veio com defeito. Por conta da pandemia, o prazo de troca pode ser estendido? A gente pode estender o prazo aí de troca de um produto, porque, enfim, a gente está numa situação imprevisível. Olha, apesar de haver o prazo
a gente fala de exercitar em 7 dias, né? O prazo de troca nesse momento, eu entendo sim que pode ser estendido, desde que de comum acordo com o consumidor, e volto a dizer, na flexibilização nesse momento, até por toda a mitigação de questões logísticas, né, de outros segmentos, então ele pode sim ser um pouco alongado, melhorado no sentido de atender o consumidor e atender também esse momento de pandemia, porque é um caso realmente de força maior, um caso fortuito, né? É imprevisível o que aconteceu, então é totalmente possível essa extensão de prazo, sim, de comum acordo entre as partes. Então, o prazo é de 7 dias. Mas se eu conversar com a empresa, ligar ou mandar um e-mail e eles estiverem dispostos a me dar um tempinho a mais, isso é possível então, né? Desde que a gente se entenda. Porque assim, o prazo de 7 dias é o prazo do artigo 49 do Código para que o consumidor exercite o direito, ou seja, eu comprei online, eu recebi aqui o meu produto, né? Eu tenho 7 dias para manifestar que eu quero trocar aquele produto ou que eu quero cancelar aquele contrato de compra e venda e meu dinheiro de volta. Esse prazo é do consumidor, né? Então, para ele exercitar. Né? E para a empresa, depois feito isso, a empresa vai explicar o procedimento de troca. E é nesse prazo de troca do fornecedor que eu vejo essa possibilidade. Agora, o consumidor estender o prazo de 7 dias, aí vai depender muito também da política da empresa. Né? Nesse momento, é recomendável a flexibilização de ambos, mas 7 dias é o que está na lei para o consumidor exercitar. Também pode acontecer de ele não exercitar ou depois de muito tempo, e o fornecedor tem o direito, nesse caso, também de falar, olha, já passou muito tempo, e aí não entrarem num acordo, né? O prazo de 7 dias é do consumidor e o prazo da empresa de cancelamento e devolução vai depender da logística. Eu vejo a flexibilidade mais inerente a essa questão da empresa, por exemplo, de depender dos Correios, que também estão trabalhando com mitigação, né, com menos contingente. Então, é nesse sentido, mas a palavra de ordem, de maneira geral, é flexibilizar, atender o cliente, fidelizar, harmonizar as relações num cenário tão complexo, né, Evany, hoje, em todas as frentes, né, que nós passamos. A gente vê frequentemente na internet, doutora, uma série de depoimentos de pessoas que compraram o produto e quando receberam em casa aquele produto, um fone de ouvido, ele é muito maior do que cabe no ouvido, ou uma roupa, ela veio com um corte mal feito, uma cadeira linda que a gente viu, na verdade, é uma cadeirinha de decoração para colocar no armário mesmo, e aí fica aquela surpresa. Quando você compra gato por lebre, o que faz? Bom, outro princípio muito importante do CDC é assim, a oferta, as características do produto, todas as informações devem estar no site de maneira precisa, clara, né? Então, esse direito de informação é básico para a defesa do consumidor. Mas digamos que você comprou gato por lebre, você vai poder desistir, né? Exercitar o seu direito, cancelar e pedir o seu dinheiro de volta, né? E esse dinheiro, inclusive se foi feito pagamento através de cartão de crédito, né, instituição financeira, é dever do fornecedor avisar também a instituição financeira ou administradora do cartão para que cancele aquela compra e, se já tiver sido feito o pedido, que seja devolvido o valor. E se foi identificado, na verdade, um golpe? E aí a empresa não se dispõe a devolver o dinheiro, não avisa a operadora de cartão de crédito ou paguei em boleto bancário mesmo. Como fazer? Nesse caso, a recomendação é buscar imediatamente realmente um órgão de defesa do consumidor, né? Inclusive, existem listas de sites, precisa verificar, que podem ser consultados. Me lembro aqui do Procon de São Paulo também, quando tiveram alguns sites que deram problema nesse sentido de golpe, de não entregar, e foram fazendo uma lista que pode até ser consultada, né, no sentido de não comprar de determinados sites, né, que eles acabaram entrando nessa lista para não recomendação de compra. Então, aí, nesse caso, deve-se procurar o órgão de defesa e a justiça em último plano para reaver
o valor e, inclusive, os danos causados, podendo todos os danos causados, materiais e morais, no caso, dependendo de cada caso. Houve aumento significativo no número de reclamações nesse período de compras online? Quando a gente fala, as reclamações tendem a aumentar, esse mercado já vinha em expansão antes da pandemia. Com a pandemia, ele, como você mesmo falou, né, no início, ele tem uma tendência, uma realidade de aumento muito grande, então é inerente ao aumento de transações também o aumento de problemáticas e processos eventuais, né? Eu acredito que o pós-pandemia a gente vai sentir mais, mas durante está tendo um volume que tende a crescer, mas nós tivemos também, é bom dizer, Evelyn, a suspensão de prazos, né? E agora retornaram no dia 4 os processos eletrônicos na Justiça e dia 15 voltam os processos físicos. Então, o volume, com certeza, de interações do fornecedor do comércio eletrônico com o consumidor nesses tempos de pandemia, com certeza eles têm resolvido muitas questões extrajudicialmente, tendo esse contato via canais de atendimento. A Justiça em si, não tenho ainda um dado oficial para te dizer, olha, houve um X% de aumento. Eu acho que isso vai acontecer no pós-pandemia e, obviamente, se os fornecedores não conseguirem resolver nos canais de atendimento, né? Nesse período é preciso ter um pouquinho mais de paciência também. O volume aumentou, não dá para resolver tudo tão rápido, né? Exato, eu acho que o ponto é esse, né? A pandemia, o isolamento, porque é uma conjunção de fatores, né? É todo um fluxo de atendimento. Você começa uma compra online, depois você tem a questão logística da entrega, a disponibilidade, o estoque, os segmentos que estão atuando e podem atuar, porque nós estamos numa calamidade pública, então tem setores até proibidos, né? E outros que estão trabalhando não na capacidade máxima. Então, paciência é a palavra de ordem, flexibilização, sabendo que com o acesso à internet, com o comércio eletrônico, com certeza nosso isolamento está sendo muito melhor, né, Evelyn? Você imagine se a gente estivesse passando por tudo isso e não tivesse com toda a tecnologia, acesso ao e-commerce, podendo fazer compras, né? A questão de alimentação, os deliveries, por exemplo, imagine o volume maior que eles têm hoje, né, para fazer todas as entregas também, que é um setor que tem ajudado muito durante essa pandemia. Então, eu acho que a paciência, a flexibilidade, é lógico, tudo tem limites, mas desde que você tenha um canal, e aí entra uma dica para o fornecedor, atenda, ouça o seu consumidor, resolva, né? Porque é uma grande oportunidade durante a pandemia de que novos consumidores venham para as plataformas digitais, para o e-commerce e fiquem no pós-pandemia. O pós-pandemia, todos têm falado muito do novo comportamento do consumidor, nós sabemos que ou acreditamos, né? Porque ninguém tem ainda certeza de como vai ser o comportamento do consumidor no pós-pandemia, mas uma coisa é certa, se ele for bem atendido nesse momento, ele gostar e for atendido em todas as suas questões, tiver canais de atendimento, receber o produto solicitado com qualidade e segurança também dos seus dados, que é um outro ponto, ele tende a permanecer como cliente, né? E então, eu acho que é uma oportunidade. Toda crise tem oportunidade. Nesse momento, a oportunidade, acho que está muito no e-commerce dessa forma e fidelizar, aprimorar também a própria jornada do consumidor nesse site, né? Porque é como você falou, né? Você entra no site, essa interação de você poder olhar as características, quer dizer, você ter um ambiente amigável, que a gente fala, né, no meio virtual. Você se sente numa própria loja comprando, né? Você ter uma interação boa com o produto. Então, é momento também de se investir nisso. Investir nesse atendimento, investir nessa jornada, nessa interação. Você tem assistentes também virtuais no site, quando você entra, eles já te identificam, eles conversam, né? Olha, posso te ajudar, você tem uma dúvida. Então, a gente tem um mar de oportunidades também, eu vejo, apesar dessa crise, no setor do comércio eletrônico. Vamos falar do outro lado, como você já começou, de quem vende, né? O Igor Ramon, ele é empresário e gravou um depoimento para a gente falando um pouco de como tem sido essa mudança de rotina ao aderir ao e-commerce.
Camaleão Colo é uma empresa focada na venda por e-commerce. Nós trabalhamos com cabelo colorido, então são aqueles cabelos das cores fantasias, né? Verde, azul, amarelo. E a Camaleão Colo nasceu há 4 anos atrás. E a gente sempre trabalhou por e-commerce, né? Tanto temos um e-commerce para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E a gente vende através desse e-commerce para todo o Brasil. E com a pandemia, a gente fez a campanha, né? Fique em casa, a Camaleão Colo entrega para você. E com isso, nossos pedidos cresceram muito. Em média, a gente está fazendo diariamente 400 pedidos. E antes da pandemia, a gente fazia a média de 100 a 120 pedidos. Né? 100, 120, 200 pedidos. Então, o nosso crescimento foi gigantesco, o que fez com que a gente contratasse 15 funcionários novos. Aqui na indústria, nós temos 2 indústrias, estamos trabalhando em 2 turnos de produção e a gente está diariamente enviando para o correio 400, chegamos a enviar até 500 pedidos, né? Então essa é a nossa realidade hoje. Doutora, vender bem para vender sempre. Qual é a recomendação para esses e-commerces tratarem cada vez com mais carinho o seu consumidor, já que eles dependem da gente, né? Com certeza. Aliás, parabéns. Você vê que acabamos de falar da crise versus oportunidades. Está aí o exemplo, né? Está tendo a oportunidade de crescer durante uma crise como essa, sem precedentes. E o grande desafio, eu acho que a dica fica, dê a informação precisa, atenda, ouça, tenha canal de atendimento com o seu cliente. Né? Ajuste, se nesse momento, pelo aumento até da demanda, né, pela situação de contingência, de crise, você não puder cumprir determinado prazo, se adiante. Converse com o seu cliente, né? Então, eu acho que é o atendimento, é o acolhimento, mesmo porque nós estamos em isolamento, mas nós estamos comprando através do e-commerce e a gente espera esse acolhimento. É como se a gente tivesse, né, a sensação é de acolhimento. Então, a dica é trabalhar informações claras, precisas, transparência é muito importante em todas as situações e conversar, né? Ter canais de atendimento, não esperar o problema ficar insanável, o consumidor não voltar, porque do mesmo jeito que ele acessou, né, ele deixa de acessar, está na mão do consumidor e ele também vai para o concorrente rapidamente, que não podemos esquecer que a concorrência, com todo esse aumento num segmento tão promissor, ela só aumenta. Então, o consumidor tem uma série de possibilidades. Doutora Ellen Gonçalves, advogada especialista em direito do consumidor, muito obrigada pelo nosso papo. Eu que agradeço. Muito obrigada, Evelyn. Fique bem, né? E com saúde. Obrigada. Você também. Tchau, até logo. Você aí de casa também fique bem, também fique com saúde. O especial Coronavírus termina aqui. Você, por favor, continua com a programação da TV Justiça. Tchau, tchau.